Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Ora, muito boa noite, muito boa tarde, caros ouvintes deste episódio de mais um podcast Banha da Cobra. Vamos então dar início às hostes com o meu co-host Vando. Como estás? Oi, tudo bem? Como vocês já sabem, o meu nome é Marcelo. Estou a sentir-me um pouco radiofónico porque quero dar um tom diferente a este programa de hoje. Vamos dar então voz àqueles que expressaram por prosa, nomeadamente uma ouvinte que levantou várias questões sobre o tema, sobre o episódio passado. Gosto como fazes parecer que foi muita gente. De tanta gente escolhemos uma ouvinte. Não deu para dar ouvidos a todos. Pedimos desculpas. Ok, pronto, era isto. Pronto. Bem, olha, é assim, eu não tenho necessariamente nada preparado. Eu estou preparado sim para argumentar os pontos que foram levantados. Não tenho necessariamente preparado uma estrutura de como fazer isto. Portanto, aquilo que eu se calhar sugiro é: vou lendo, vamos interrompendo à medida em que há certas ideias que são levantadas e vamos discutindo sobre elas, que tal? Sim, acho que sim, é isso. Ok. Quem é que lê melhor em voz alta, tu ou eu? És tu. Está bem, vamos tentar. Vamos lá então. A ouvinte diz o seguinte, começa com o seguinte: Caro Marcelo, sou eu. Pediste opiniões aos teus ouvintes sobre os temas deste podcast e por isso aqui vai. Aqui vai. Normalmente, acho que tens sempre um discurso bem estruturado e mesmo quando não concordo contigo, acho que o teu ponto de vista está fundamentado. Apenas temos opiniões diferentes. Muito obrigado. Agora que eu estou completamente acomodado no conforto do elogio, vou ser encavado à bruta. Exatamente. Não obstante... Qual? Boa. Não obstante, ao menos é educada a começar a meter. Não obstante, neste podcast apeteceu-me gritar contigo umas quantas vezes. Ok, pronto. Tenho uma opinião estruturada, mas quis gritar comigo. Legítimo, normal. Eu tenho esse efeito nas pessoas. Em alguns dos temas que abordaste, achei que estavas a falar do teu ponto de vista privilegiado ou enviesado, não vendo problemas em todas as suas perspectivas. O mesmo se aplica ao Vando, que concordou contigo, mas como foste tu a conduzir os temas, é para ti que falo. Ok, pronto, eu não saio ileso. Eu não saio ileso, mas a maioria da pancada é para ti. És cúmplice por estar presente no sítio do delito, do flagrante delito. E por ter dito que sim. Okay. Mas em minha defesa eu sou excelente a dizer que sim. Eu diria que sim sobre essa tua defesa. Pronto. Olha, eu vou já dar aqui um esclarecimento sobre esta nota que eu acho que é interessante. Que acho bom reafirmar isto. Efetivamente que a minha posição é enviesada. Porque é a minha posição. Não é uma posição absoluta. Eu não estou nesta missão que auto me propus para dar todas as posições. Até porque eu estou a dar a perspectiva da minha realidade a partir de mim. Portanto, vai ser sempre enviesada. Vai correr melhor numas certas coisas do que noutras, porque eu me considero uma pessoa mais equilibrada em certas coisas do que noutras. Portanto, eu estando a dar a minha perspectiva efetivamente enviesada, estou a tentar abrir ao debate, estou a tentar abrir ao esclarecimento e estou a tentar aprender até com o que me seja dito. Quer por ti, Vando, quer por quem comente. Portanto, sim, a minha perspectiva vai ser enviesada e eu acho sinceramente que não procuro que seja de outra forma. Agora, se é privilegiado, isso é outras questões, porque reparemos, eu estava a abordar questões que não eram do foro masculino ou do foro do homem, não é? Do meu foro direto, vá, ou da minha faixa etária, ou da minha vivência e tudo mais. Portanto, à partida, tudo o que não seja alusivo a mim diretamente vai ser sempre privilegiado por inerência, já que não sou eu que passo por certas coisas que estou a comentar. Ao passo de certa forma, haverá coisas pelas quais eu passei que podem ou não vir à baila neste podcast que já não são privilegiadas, não é? Portanto, privilegiado aqui tem muito que se lhe diga, enviesado sim, concordo perfeitamente e até nem quero que seja de outra forma. Sim, concordo. Vês? Foi excelente.
Ok, pronto. Não está nada omisso ou vago aqui, desta vez. Não. Pronto, continuando. O primeiro tema, sobre o assédio feminino e sobre até que ponto as mulheres têm ou não de aceitar que há bestas no mundo e temos de viver com isso. Pronto, vou já parar aqui porque pronto, está aqui a ser lançado o mote. Eu não falei necessariamente no assédio feminino. Eu passei muito por cima sobre o assédio feminino, mas na verdade quis falar sobre uma temática mais grave que está inserida na esfera do que é a repressão feminina. Falei no assédio de forma muito breve e muito vaga, sim senhor. Mas não falei diretamente sobre isso porque com assédio todos podemos, porque reparemos, cada pessoa com cada estatuto está apta a ser alvo de assédio. No entanto, e reconheço obviamente que existem grupos que têm em comum, transversalmente, mais fatores de assédio do que outros, nomeadamente todas as mulheres, na sua larga maioria, são vítimas de assédio apenas por serem mulheres ou por terem uma apresentação feminina mais cuidada do que as suas pares. Se calhar já estou a refrasear isto mal, se calhar já estou a entrar em caminhos aqui que não devo. Mas o que eu quero dizer com isto, eu vou falar mais simplesmente. Cada pessoa ou cada conjunto de pessoas, numa forma mais específica ou não, é alvo de um certo assédio. O assédio determina-se aqui que o assédio é uma situação de agitação do status quo, não é? Pela conotação negativa, em que o assédio assim tem os seus níveis de gravidade. Concordas? Sim, concordo. Pronto, com base nisso, percebo perfeitamente que haja grupos que tenham mais assédio que outros por causa de certas características mais assediadoras do que a outros grupos, nomeadamente mulheres, e mulheres essas que são assediadas ou que são alvo de piropos e tudo mais. Serão as mulheres então o grande grupo alvo de assédio, em que dentro desse assédio há níveis, e dentro dos níveis de ofensa há um certo grupo. Há coisas que há algo que eu falei mais pormenorizadamente do que propriamente o assédio, porque o assédio, sinceramente, e eu já tinha dito isto em confidência contigo, Van, noutras alturas da nossa vida, se o mal das mulheres fosse o assédio, o mundo seria muito melhor. Estou? Ouviste o que eu disse? Sim, eu vi, mas não percebi o sentido. Se as mulheres apenas tivessem assédio para se queixar, o mundo seria muito melhor. Porque assédio face às outras ofensas de que as mulheres são alvo se fosse menos... só, sim, porque não envolve uma ação física. Não envolve uma ação física, não é tão grave quanto, pela minha perspectiva, obviamente. Sim, exato, sim, tá. É enviesado, obviamente. É enviesado. O meu viés diz-me que uma mulher que é assobiada ou uma mulher que passa por baixo de uma obra e que trolhas digam: "Oh boa, gostava tanto de conhecer os teus pais", eu acho que é menos grave. É o pior piropo que alguma vez ouvi na minha vida. Eu não tenho jeito para piropos. Pronto, ok. Porque também considero uma boa pessoa, ou menos vil. Mas pronto, Isso. do género: "Oh boa, esse teu vestido enaltece bastante a tua feminilidade. Continua a ser independente e forte." Pronto, acho que piropo, de modo geral, de forma muito, muito satírica, obviamente, de modo geral, se fosse apenas piropos, o grande quesito das mulheres em relação a grupo oprimido, não é? Eu acho que sim, o mundo seria um lugar melhor. Estaríamos bastante bem em comparação com aquilo que na realidade é. Na realidade é, exatamente. E com base nisso, obviamente que eu em conversa contigo, eu não quero estar aqui a enumerar uma lista de coisas que eu acho graves, menos graves ou deixando de ser graves. Foi o que me apeteceu falar no momento. Falei de situações muito mais graves do que necessariamente o piropo ou o assédio, porque isso é uma questão que vai muito mais do que de mim para o mundo, e à semelhança de campanhas de sensibilização para com os opressores, para tentarem não ser tão opressores, a campanha não será tão frutífera do que se for dirigida aos oprimidos para tentarem defender-se da opressão. Por exemplo, sim, pegando outra vez no episódio passado, quando eu falei no cartaz das mulheres vítimas de violência doméstica, as mulheres vítimas de violência, e a ouvinte aqui enaltece isso, é mais importante para a mulher vítima de violência doméstica perceber que existem mecanismos de ajuda do que propriamente para o opressor, do que propriamente é mais importante para o opressor ouvir que é errado agredir. Porque não é por uma campanha de sensibilização
difundida em ampla escala que o opressor vai deixar de o ser. Era isso que eu estava a dizer. Sim, sim, era isso que estavas a dizer, sim. Mas Portanto, entretanto, como não se falou do outro lado, ou seja, da importância que poderia ter noutra perspectiva. sim, eu concordo. sim. Eu concordo. E este episódio serve para isso mesmo, para atar Sim, pontas. sim, claro. É. Portanto, o primeiro tema sobre a série feminina e até sobre até que ponto as mulheres têm que não aceitar que há bestas no mundo. Estas bestas associadas ao assédio, eu acho que, pronto, voltando a cunhar o termo, se fosse apenas bestas no mundo a assediar mulheres, acho que as mulheres teriam muito mais paz do que têm atualmente. E temos que viver com isso. Pronto, eu percebo e concordo contigo no ponto de a mulher com mini saia ter o direito a usar, mas tem de saber que se passar por alguns sítios poderá ser alvo deste assédio. Não falei do assédio nesse sentido, eu falei da situação mais grave de ser efetivamente atacada. Sim, exato. Yeah. Ao que também já fui alertado de que uma mulher que seja vítima de violação não necessariamente será vítima de violação pela roupa que veste, porque um violador não tem como modus operandi escolher os seus alvos com base na sua indumentária. Ao que eu digo, ainda bem que me elucidaram para esse ponto, porque como devem calcular, ou então como não devem calcular, e eu agora vos esclareço, eu não tenho experiência em violar, portanto eu não sei como é que um violador escolhe as suas vítimas. Exatamente, yeah. Pronto. Só estamos aqui a especular o que é que se poderá passar, não há aqui experiência. Eu aqui apenas estava a dizer de que variáveis que certa potencial vítima pode controlar, deverá controlar. Não por causa do assédio, mas por causa de efetivamente poder ser uma vítima. E agora vou passar... Sim. Diz. Não, é aquilo que nós... ou o ponto que nós estávamos a fazer no episódio passado é mesmo esse, de que não é o dever porque tem que se autorreprimir. Exatamente, não é dever porque não é suposto, é dever porque existe mal no mundo. Existe mal no mundo e temos que ter em conta, é uma merda, mas não vamos ignorar que o mal existe. Precisamente. E agir completamente ignorantes àquilo que se passa em nosso redor e não fazer nada quanto a isso. Vou dar outro exemplo. É como ver um precipício e continuar a andar em frente porque eu faço deveria haver uma ponte. E depois queixar que a gravidade é uma merda. Tipo, pois, exatamente. Mas eu até vou dar um exemplo mais palpável para que as pessoas não achem que é tão ridículo aquilo que tu disseste. Porque fez todo o sentido para mim. Lá está, passaste pela hipérbole para explicar. Sim, e para mim fez todo o sentido. Mas pronto, pelo bem do rigor, porque este agora vai ser um episódio muito aborrecido hoje. Vou dar um exemplo muito simples. Um jornalista que esteja em cenário de guerra sabe que pode apanhar um tiro, mas em cenário de guerra sabe-se que existem atuadores na guerra que não fazem parte do conflito diretamente. Portanto, não deveria levar um tiro por estar a reportar o cenário de guerra, mas como está num cenário de guerra, se calhar vai levar um tiro porque está num cenário de guerra. Fiz-me entender? Exatamente, sim. Tipo Conceição Lino. Eu nem queria pegar na Conceição Lino por ser mulher, porque existem outros jornalistas em cenário de guerra, nomeadamente homens, que levaram um tiro. E eu não estou a dizer isto para dizer que a Conceição Lino levou um tiro porque é mulher, obviamente. Eu queria apenas pegar no nome dela porque é dela que eu me lembro mais, de forma mais fresca. Se não foi ela, agora pronto. Carlos Fino. Pronto, Carlos Fino, obrigado. Carlos Fino. Ou Henrique Zimmermann. Henrique Zimmermann também gosta muito dessas coisas, não é? Pronto, Henrique Zimmermann está num cenário de guerra, está a reportar a guerra os confrontos na Crimeia, por exemplo, que aconteceram há 2 anos ou ano passado, ou que é, corrijam-me se estiver enganado mais uma vez. Ele sabe que está num cenário de risco, mas sabe que ele é jornalista e por ser jornalista é-lhe conferido um dever e um direito cívico, social, ético de reportar aquilo. Só que com isso advém o perigo de levar um balazo. Sim, exato. Era só isso que eu estava a tentar explicar, com o facto de certa rapariga, e eu até dei o exemplo muito pessoal, que é aquele que eu ainda acredito, que é com a minha filha, ignorando, pondo de parte aquilo que eu falar, aquilo que eu lhe transmitir como padrões de decência, que são subjetivos a mim, enviesados, obviamente, não é? Porque há muita miúda que anda por aí que, das duas uma, ou os pais sabem como ela se veste e é empoderamento feminino e go girl, ou então os pais não sabem como ela se veste e não é empoderamento feminino e é só uma rameirice pela roupa. Mas isso é uma opinião minha, volto a dizer, e isto já entra no campo da subjetividade, mas no campo objetivo, de acordo com os meus valores, eu não vou dizer à minha filha para evitar usar certa roupa em certo cenário, não porque não deve, mas porque, dependendo do cenário onde se insira, poderá ser propício a atrair fatores negativos ou a controlar variáveis que ela não consegue, que lhe poderão deixar num mau cenário. É só isso. Exato. Pronto.
Vamos continuar a ler. Eu percebo e concordo contigo no ponto de a mulher com mini-saia ter o direito de a usar, mas sem saber que se passa por alguns sítios poderá ser alvo desse assédio. Até que ponto temos de aceitar isso? Aceitar, entre aspas, diz o ouvinte, na medida em que me vou cruzar a... Oi, peço desculpa. Na medida em que não é suposto eu, quando planeio o que vou vestir, ter de pensar nos sítios que vou frequentar ou no tipo de pessoas com quem me vou cruzar, para ponderar se posso usar uma saia mais curta ou um decote mais pronunciado. Duvido que algum homem o faça. Nós não sofremos do mesmo mal que vocês. Nós Pois não... é muito isso. Isto vai, e é interessante esta conversa, porque esta conversa vai atar perfeitamente à máxima que eu também defendo de que nós somos diferentes e temos que aceitar as nossas diferenças. Sim, e as diferenças não é só para o lado positivo, é também todo o mal É também para o lado que isso negativo. possa atrair, sim, por pior que seja. E quando ela fala aqui em aceitar isso, nós acho que também falámos isso no último podcast, em que nós estamos a falar em aceitar. Tudo o que pudermos fazer para melhorar situações negativas, devemos fazê-lo. Mas enquanto isso não acontece, ou enquanto isso estiver a acontecer, pá, temos que ter em conta que as coisas más acontecem. Precisamente, temos que nos proteger, é só isso. É isso? Porque, volto a dizer, como disse no episódio anterior, não é porque nós reconhecemos o mal no mundo e esse mal não deveria existir que vai deixar de existir. Exato. Simples. Duvido que algum homem o faça. Aqui estamos a ver algum viés por parte do ouvinte. O ouvinte aqui, apesar de apelar, neste caso, a fazer o contraponto àquilo que nós apresentámos, está ao mesmo tempo a cair na falácia de que nos acusa. Eu estou a usar estes termos agressivos, mas atenção que é muito importante também estabelecer isto. Eu estou a usar termos como acusar, parcialidade, falácia, mas eu não quero nem por sombras atacar quem nos está a argumentar connosco. Sim, isto é pura e simplesmente isso, para estabelecer o que é que está a ser dito. Sim. Porquê? E também acho que epá, nós não discutimos isto, mas acho que temos a mesma ideia, que é isto não é um pedido de desculpas, é uma justificação. É um esclarecimento. É um esclarecimento, sim. Não, ou seja, porque como tu disseste no início, pá, é a nossa opinião e há de ser enviesada, e nós não estamos aqui para ter razão. Exatamente. Não é isso, não estamos aqui para ter razão, é para discutir assuntos e nós temos as nossas próprias ideias e hão de entrar em conflito com as ideias de outras pessoas e hão de estar de acordo com as ideias de outros grupos de pessoas. Pá, e é mesmo para ser discutido. Precisamente. Portanto, independente do que ter razão ou não ter razão seja, nós não sabemos o que é isso aqui. até porque é muito importante que quem nos escute entenda o seguinte: o facto de eu não concordar com certa pessoa não implica automaticamente que eu odeie essa pessoa. Claro que sim. É muito importante isto. Portanto, eu estou a usar termos como falácia, acusar e tudo mais, mas não quero que isto seja tornado para o campo pessoal, porque eu nem sequer conheço esta pessoa. Porque eu não sei até que ponto é que esta pessoa existe mesmo. Não, a verdade é essa, não é? Eu estou a ver este nome aqui, não é? Pronto. Se eu não conversasse contigo, não saberia quem é. Mas não era isso o fator importante. Não é? Não era o fator dessa pessoa existir ou não que faz com que eu a odeie automaticamente por não concordar com ela. E, olha, exemplo simples. Eu não concordei contigo sobre a situação da música do Valete no episódio passado e não te odeio menos por causa disso. Isso, é bem. Tal como nós temos tantas opiniões dispares sobre séries e filmes e música. E não é por causa disso que somos menos amigos. For fuck's sake. Eu acho que isto é que nos complementa e que nos ajuda. Continuando, duvido que algum homem o faça. Não vou mais pegar por aí, não vale a pena bater num cavalo morto. É um assunto que tem de continuar a ser falado enquanto maneira como mulher se veste for alvo de discussão ou levar a que esta seja mais facilmente assediada ou não. É um assunto que tem de continuar a ser falado. E até que ponto é um assunto que tem de continuar a ser falado porque a sociedade tem que aceitar e pronto? Ou é um assunto que tem de continuar a ser falado porque efetivamente tem que se encontrar um meio termo por enquanto? Porque existe uma grande máxima antiga que foi carregada de antigamente até agora, que tem que começar a ser mudado o seu paradigma. E efetivamente vai voltar à analogia do eucaliptal. Mandamos o eucaliptal abaixo completamente, arrasamos tudo para começar a plantar os pinheiros, ou vamos plantando pinheiro a pinheiro, e com isso vem os dissabores de não termos sempre concordância e não termos sempre aceitação a 100%. Claro que é algum tema que tem que continuar a ser falado, só que tem que continuar a ser falado de uma forma pedagógica e não de uma forma imposta. Pois é muito isso, é. E agora estou a falar, obviamente, no tema de como uma mulher se veste, mas não estou a falar estritamente sobre isto. Eu estou a pegar neste comentário especificamente para extrapolar para qualquer outra situação adversa na sociedade.
Sim, que não fique só pegado a este assunto. Que não fique só pegado a este assunto. Sim. Eu estou a aproveitar este comentário para extrapolar, até para me dar a conhecer, porque eu posso entender também aqui a dúvida de alguns ouvintes, que é quando é que este gajo está a gozar, quando é que este gajo está a falar de crenças próprias, e se calhar deixar isso à mão integralmente de quem nos ouve. Não digo que seja irresponsável, mas digo que é sempre arriscado, porque nós não sabemos quem nos está a ouvir. E com base nisso eu reconheço o risco. Mas não lhe reconheço o perigo. Porquê? Porque vai voltar àquilo que tu estavas a dizer. São opiniões, estamos a conversar. Nós nunca, por mais que nós defendamos aquilo em que nós queremos que moralmente ou eticamente seja o correto, ou seja, a nossa verdade e a verdade positiva das coisas, há sempre alguém que até pode estruturar de forma contrária ao porquê que nós estamos errados. Portanto, tentar agradar a todos aqui não vai acontecer, meus amigos. Estamos a tentar efetivamente mostrar que somos pessoas, temos os nossos níveis de decência, temos obviamente os nossos defeitos, mas acima de tudo é como eu estava a dizer no início, somos pessoas. Ser pessoa encapsula mais no que tentar ter razão, ou tentar ser correto, ou tentar defender paz no mundo e o fim da fome. Assim por muito, muito por alto. Certo? Yep. Pronto. Ora bem, desafio-te a perguntares a algumas amigas da tua geração quantas pilas não solicitadas já viram, quer seja por apanharem homens a masturbarem-se em espaços públicos, quer seja porque as recebem online. Pois, aqui vai de encontro ao mal no mundo. Yeah. Significa que, à semelhança daquilo que eu estava a dizer antes, estando vestida de uma forma ou de outra, se houver um masturbador na rua, se houver um mendigo que gosta de se mostrar, se houver o típico gajo assanhado da internet, que por estar na internet acha mais fácil abordar raparigas de forma mais porca ou não, isso não vai impedir porque neste momento é as dinâmicas que existem. Yeah. E de certa forma temos que também fazer a separação das águas, que é o seguinte: as meninas que se queixam dos homens que as abordam online porque querem tentar alguma coisa, quer seja conhecê-las melhor, quer seja sair com elas para efetivamente ter a finalidade de sexo, até porque meninas também não neguem que vocês pensam tanto ou mais do que nós sobre sexo. Não vamos também pôr aqui tapar o sol com a peneira, porque faz parte da dinâmica da corte, do cortejar. Isto já vem de antigamente e não necessariamente o público feminino fez por mudar esse paradigma, porque também isto já estou a entrar num outro campo polémico, que é o campo do se eu vou levar uma rapariga que estou a conhecer agora a jantar, o que é o correto ou o que é que deveria ser na situação de dividir contas, na situação de pago eu tudo, paga ela tudo, porque para certas coisas a igualdade e a igualdade de direitos é muito bonita, mas para outras coisas já se entra no campo do subjetivo e do conveniente, que se mantenham certas normas mais tradicionalistas, não é? Yeah. Mas por acaso, pegando nesta cena do exercício de ver quantas amigas é que já receberam ou não pilas não solicitadas, essas coisas. Boa. Pá, por acaso já não fiz esse exercício proativamente, mas já me mostraram algumas vezes conversas, amigas minhas, okay. em que eu fico mesmo... fiquei surpreendido. Não estava à espera que fosse tão direto. E tão imediato e tão simples, não é? Fosse, como se diz aqui no bairro, tão cara podre. Cara podre, exatamente. É mesmo, toma pila. Sim. Do nada, é tipo, é um olá. É um olá. É fácil, está fácil, está. É muito estranho, man. Eu não consigo sequer imaginar o que é que passa pela cabeça de um gajo que faça isto. Tipo, o que é que ele pretende... Eu consigo... Diz. Mas será que ele está a achar que vai resultar de alguma forma? Vando, repara aquilo é uma forma de corte, como estavas a dizer, uma forma de corte válida. Como é que eu ia pôr isto? Como é que eu ia pôr isto de forma a não ser queimado na fogueira? Aliás, como é que eu ia pôr isto de ponto? Porque eu não estou com medo de ser queimado na fogueira, porque lá está, é a minha opinião. Isso. Existe promiscuidade em ambos os sexos, falando na heterossexualidade. Sim, existe promiscuidade em ambos os sexos. Só que pela minha observação, porque eu também já fui solteiro e promíscuo, existe um grande tradicionalismo bacoco da mulher promíscua que gosta de ter uma falsa sensação de dignidade. Do tipo, ambos sabemos para o que é que estamos ali, ambos sabemos o que queremos e ambos subscrevemos ao que queremos. Mas ainda tem que haver uma espécie de cordialidade fantasma para tornar as coisas um bocadinho mais elegantes. Sim, isso eu percebo, mas eu não estou bem a falar desse Sim, agora estás a falar de um extremo.
Estou a falar de não solicitado. Sim, É quando sim, a sim, conversa, não há conversa nenhuma em que haja esse inuendo sexual por trás, Certo. em que Pois. do nada, de repente, a pessoa do sexo oposto acha por bem, neste caso Pronto. homens, porque é a grande maioria, neste caso homens acham por bem de repente mandar uma foto. Ok, eu percebo como é que não me estava a expressar diretamente sobre essa ideia. Eu percebo. O que eu queria dizer nesse caso é que é uma iniciativa que eles tomam como arrojada e que faz muito mais deles para eles do que deles para com a pessoa que vai receber a tal fotografia. Como é que eu ia dizer isto? Imagina, somos amigos há muito tempo, né? Yeah. E nunca pensámos em lutar um com o outro. Tipo, Yeah. dar um soco ao outro, né? Só que imagina que na nossa confiança de amigos começamos com um soco no ombro. Imagina, eu dou-te um soco no ombro e tu não reages. E vou-te dando um pontapé na perna e tu não reages. Isto tudo é amizade e brincadeira, não é? E a confiança vai crescendo, não é? A confiança daquilo que eu acho que é o limite vai sendo cada vez mais alargando, não é? Ao passo de que somos amigos e estamos numa noite de copos e não sei o que, eu dou-te um selo na cara. E tu tipo não reages. Ou ficas tipo what the fuck. Só que para mim eu não fico tão surpreendido porque eu já tinha tido a largueza de dar um soco no ombro, um pontapé na perna, percebes o que eu quero dizer? Não estou bem a conseguir fazer a correlação, porque aqui estamos a falar de interações entre estranhos. Sim, mas o que eu quero dizer com isto é que as redes sociais conferiram uma proteção aos locutores que não acontece quando se efetivamente tem que se interagir de cara a cara. Sim, claro. E causa uma falsa sensação de proximidade quando as pessoas partilham a sua vida, não digo íntima no sentido íntimo explícito, mas partilham a sua vida, o seu círculo íntimo, as suas vivências íntimas, e dá uma falsa sensação de que parece que conhecemos a pessoa. Ou de parece que estamos à vontade com aquela pessoa porque aquela pessoa se apresenta em certos modos. E quando eu falo em certos modos, eu não estou a falar em certos modos solícitos ou explícitos. Eu estou a falar em certos modos casuais. Tipo, eu com o meu cão, eu com o meu gato, eu a cozinhar. Sim, quando apresentas a tua vida virtual e parece que tu ao observares aquilo de alguma forma também estás ali presente. Exatamente. Yeah. E é assim, eu estou a tentar, isto como é que eu ia dizer isto? Tipo, parece que é uma justificação que eu estou a tentar encontrar para esses pervertidos. Só que na verdade eu estou a tentar relativizar o quanto a rede social, mais uma vez, é uma ferramenta, neste caso usada para o mal, para encurtar essa distância de dois desconhecidos a uma pessoa que parece que conheces, porque entretanto isto cria uma habituação. Ou seja, o conforto cria uma habituação. Sim. Yeah. Provavelmente é uma palavra muito importante aqui com esta minha tese. Provavelmente esse pervertido de antes fazia um gosto na foto, fazia 2, 3, depois passou a comentar, depois a pessoa que recebia o comentário começou a meter gosto também, e depois essa pessoa, este comentador começou a ganhar confiança, e depois até falou ou não com a pessoa no chat, e depois lá mandou a pila, solicitado ou não. Ao que isto cria uma habituação, e depois há um sentimento de que se foda quando essas pessoas fazem isso, porque há uma impunidade associada também. O máximo que pode acontecer é o quê? É exporem a tua pila e o teu perfil a dizer, olha, este pervertido mandou uma pila dele. Yeah. E até que ponto é que... E quando eu estava a dizer há uns minutos atrás de que isto é mais feito desses pervertidos, não deles para com outra pessoa, mas deles para eles, é muito mais um exercer de um fetiche, ou um exercer de um hábito, que é muito mais da cena de autopalmadinha nas costas do que necessariamente a audácia de mostrar a pila para a outra pessoa, percebes? Ok, é autossatisfatório. É mais autossatisfatório, tipo, eu tenho coragem. Eu fiz. Estás a ver, mandei-lhe a minha pila, vejo se pega. E a verdade é assim, também se vê, eu acho que a percentagem estatística disto deve ser muito, muito pouca. Mas a verdade é que há sucesso nisto. Sim, e mesmo a percentagem, estamos a falar de uma percentagem pouca, mas de muitas pessoas. Sim, uma percentagem pouca de muitas pessoas, portanto há sucesso nisto. E portanto o audaz, ou o falso audaz, que manda uma pila para 20 mulheres, em que uma delas, se calhar também numa situação de carência, que também é normal, porque estamos a falar de sexo, não estamos a falar de matar galinha no mato para fazer bruxaria, não estamos a falar de atos profanos, estamos a falar de sexo. Um possível alvo mais carente, ou até mais interessado, ou muito mais liberalista nesses termos, pode até morder o isco, como quem diz, pode até aceder, não é? Sim, aceder àquela interação. Aqui, bora, sim. Já que está aqui, ou então mesmo que não tenha nenhum tipo de vontade em chegar a vias de facto, ao menos vai alimentar aquele sexo virtual, não é?
Sim, exato. Com piropo do género, uau, bel pênis, não sei. É assim, eu estou a fazer, eu estou a fazer de advogado do diabo. Eu estou a fazer de advogado do diabo sem conhecimento de causa. Sim, claro. Verdade seja dita, porque eu nunca tive essa coisa de mostrar o meu pênis. Nunca tive essa coisa de mostrar o meu pênis a mulheres forasteiras. Portanto, não. Sempre tive muito mais orgulho em usar a conquista pela palavra, pela prosa, do que pelo facilitismo de algum atributo, percebes? Sim. Pronto, até porque de forma. Não, isto não é chauvinista, mas de uma forma macha normal de corte, há um prazer na caça. E eu não estou a usar isto, eu não estou a querer dizer isto como que as mulheres são presas. Sim, mas existe todo um exercício de corte, como estavas a falar. Exatamente, há um prazer e há endorfinas associadas à corte. Quando existe uma interação e há feedback e depois... e agora a expectativa inerente. Exato, e o que é que eu digo agora? Agora enterrei-me, disse merda. Ela riu, correu bem. Portanto, este jogo é interessante. Este jogo é interessante. E venha aqui quem diga que não é. Que eu também tenho resposta para essas pessoas, muito simples, ok? Não é interessante porque se calhar não faz parte da maneira de como operas. Sim, mas da maneira de quem opera num foro normal de interação com pessoas, que é interessante é. Não há nada mais fascinante que tornar uma pessoa desconhecida uma pessoa conhecida. Seja para a finalidade de ser amigo, seja para a finalidade de ter uma relação, seja para a finalidade de ter o sexo fortuito. Isto são tudo medalhas e são tudo troféus. Mas é um troféu, eu não estou a falar de troféus de... Tenho um livro de capa preta cheio de nomes de gajas que comi. Não, estou a falar de troféus no sentido de crescimento social. Sim, realização pessoal. Realização pessoal, exatamente. Era esse o termo que eu queria usar, exatamente. Realização pessoal. São tudo troféus, é tudo accolades, né? Tu és uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida, de acordo com, e não só, as experiências que tens com outras pessoas que te são desconhecidas, que te passam a conhecidas e assim sucessivamente. Mas pronto, vamos voltar aqui um bocado ao comentário, até porque já estava um bocado a tresmalhar. É um assunto que tem que continuar a ser falado enquanto... ok, já falei isto. Desafio-te a perguntar a algumas amigas da tua geração quantas pilas não solicitadas já viram, quer seja para apanhar a mesma masturbarem-se em espaços públicos, quer seja porque as recebem online. Sim, já falámos. Sim, mas eu só quero pontuar com isto. Ainda ontem estive a falar com os meus sogros sobre os malefícios da fama. Não necessariamente a ver com isto. Ou seja, ser-se célebre, há um preço a pagar. Não há nada que nos deixe ilesos nesta coisa do sucesso. Não é? Nomeadamente, quem tem muito dinheiro e é pouco conhecido, as pessoas rotulam logo de um gajo que quer o controle mundial e quer acabar com a espécie humana e vacinas e o cara. Ou então, quem tem muito dinheiro e tem uma celebridade associada é uma pessoa que está sempre muito mais propensa, infelizmente, ao julgamento público não solicitado. E agora, passando este pensamento mais para a dinâmica de mulheres que recebem pilas não solicitadas, é muito simples. Meninas, se vocês recebem muitas pilas não solicitadas, das duas uma, ou vocês são muito atraentes, ou vocês são mulheres. Porque vocês não têm culpa. Mulher bonita não tem culpa de ser bonita, tal como um homem rico não tem culpa de ser rico, dependendo de como obteve a riqueza. Mas isso é outra coisa. Mas mulher bonita não tem culpa de ser bonita, não é? Ou uma mulher que não se considera tão bonita, ou uma mulher que a sociedade não considera tão bonita de acordo com os seus padrões, que se torne bonita ou que se apresente como bonita, não é? Ou, neste caso, que sensualize, não tem culpa porque a sociedade percepcione dessa forma. Exatamente, não tem culpa que a sociedade a percepcione de certa forma positiva ou negativa. Portanto, não vamos também estar aqui não se é só bonito para coisas boas, também se é bonito infelizmente para coisas más. E as pilas não solicitadas são a parte má de ser bonito, ser atraente. Portanto, não pensem aqui que eu estou a justificar um distribuidor de pilas avulso. Eu estou a empoderar a mulher bonita. Eu estou a empoderar a mulher bonita no sentido que uma mulher é bonita, ponto. Pronto, uma mulher é bonita regardless, tipo, não obstante dos fatores externos, né? Uma pessoa nasce é bonita, né? E depois expressa a sua beleza.
Pode ser uma beleza natural que não implique maquilhagem, pode ser uma beleza não natural que implique maquilhagem, pode ser uma beleza propiciada por um photoshoot, pode ser uma beleza não propiciada por uma foto completamente banal a olhar para o mar. Mas é uma mulher bonita, não é? Com isso, aos comentários de uau, és tão bonita, como aos comentários do monte de merda que te quer comer, porque és bonita. Pois é. Que há de partir do mesmo princípio, só que é de uma forma perversa. Precisamente. Portanto, meninas, se vocês recebem pílulas avulso, que obviamente é desagradável, é um subproduto de serem bonitas e atraentes. Eu não estou a dizer que abracem isso. Eu estou a dizer que abracem o facto de serem quem são, e que isso, infelizmente, na nossa sociedade atualmente, há de atrair também coisas más. É. E agora volto aqui a refrasear. Não medindo pilas, passa a expressão, não medindo pilas sobre a gravidade de problemas. Meninas, se o vosso problema único ou maior fosse receber pilas, estava tudo muito mais pacífico no mundo. É desagradável, sim senhora. Porque eu não sou mulher. Lá está, é a minha perspectiva enviesada. Porque eu, enquanto homem, se eu fosse um homem atraente e se recebesse pipis e maminhas, iria fartar-me eventualmente, mas daí achar desagradável se calhar não achava. Mas falo por mim, é a minha perspectiva. Tudo o que é demais faz mal, volto a dizer. É a diferença de doses, etc, para 10 ao ninho. Portanto, se eu de repente me deparo num cenário em que sou atraente e que começo a receber mamas e pipis avulso, pá, ao início é fantástico. Mas falo por mim enquanto homem. Ao início é bué da fixe, é bué da giro. Tipo, não sei o quê. Sou considerado. Por outro lado, passa a enjoativo, porque é banal, torna-se banal. É como a pornografia online. Pronto. Portanto, meninas, não se martirizem e nem façam... Pá, eu apelo... Isto é um apelo, porque vai da minha perspectiva enviesada. Não façam disto um bicho de 7 cabeças. Sim senhora, é um tópico de resolução. Mas dentro da escala de problemas, é um problema sim, mas na minha perspectiva não é o mais grave. Na minha perspectiva. Vai um bocado encontrar aquilo do cyberbullying. Saiam daquela plataforma. Não digo que saiam permanentemente. Afastem-se uns tempos. Façam uma purificação, façam uma purga. Ok, estou no Instagram, recebo muitas pilas no Instagram. Vou virar-me para o Twitter, vou virar-me para o Facebook. São ambas ferramentas que ainda assim permitem fazer o que o Instagram faz, que é publicar foto, meter frase motivacional com meio cu de fora e pardais ao ninho. Exatamente. Pronto. Quer seja por apanharem homens a masturbarem-se em espaços públicos, quer seja por receber online e fazerem o mesmo exercício com os amigos, porque rapidamente percebes que é um problema que deve ser falado, porque os tarados anormais do mundo percebem que eles é que estão mal. É verdade, os tarados percebem que eles é que estão mal, mas não faz com que eles deixem de ser tarados. Sim, e muitos não querem saber, tipo... Não querem saber, exatamente. Pode até nem ser tarado. Pode ser um gajo que é corajoso da rede social. Quantos e quantos? É como o corajoso que de dia tem o seu trabalho no escritório e tem a sua família e tem 4 filhos, e que à noite se veste de mulher e é drag queen. São níveis diferentes, são exercícios diferentes de coragem. Não é? Não digo que são níveis diferentes, são exercícios diferentes de coragem. Mas são coragens, infelizmente. Tal como um assassino, é preciso ter coragem para matar um gajo. Agora, se essa coragem advém de um distúrbio mental, ou se advém de um despojo de sentimentos, ou se provém de falta de berço, mas é uma coragem, porque tirar uma vida não é fácil. Pronto. Falo por mim que já matei muitas baratas. Fico sempre pesaroso. Pronto. Não me parece. Não parece. O mesmo se aplica ao cartaz da violência doméstica, que dificilmente fará ao abusador deixar de o ser, mas poderá fazer com que a mulher abusada perceba que não é única naquela situação, que não é normal e pode procurar ajuda. Mais uma vez, estou completamente de acordo. Eu pura e simplesmente não referi a perspectiva da vítima enquanto pessoa-alvo da campanha de sensibilização da violência doméstica, porque eu estava a querer dar a perspectiva do agressor. É muito simples. Estou de acordo com isto. Não referi, não é porque não concordo. Não referi porque não quis referir. É muito isso, não era esse o nosso ponto. Exatamente. Eu quis mesmo falar da perspectiva do agressor. Sim. O agressor que leva a campanha. Desculpa, a perspectiva da vítima é aquilo que é sempre. Que é sempre debatido. Que é sempre debatido, exatamente. Ou seja, já pessoas que estudaram isto muito mais que nós e muito antes de nós sabem que a sensibilização não passa pelo opressor. O opressor não é o sensibilizado. Aqui. O sensibilizável é a vítima. Que muitas vezes
e isto aqui não é victim blaming, é factos, que muitas vezes é a própria vítima a voltar a colocar-se no cenário de opressão porque o ciclo de abuso assim perpetua. E eu não estou a dizer mentira nenhuma. Isto não é victim blaming, isto é factos. Quantas e quantas vezes há a vítima que não quer apresentar queixa? Quantas e quantas vezes há a vítima que se chateia com o próprio filho por defender a mãe quando está a levar no focinho do pai? Sim, é isso, e a sensibilização é exatamente para esses casos, não é para o abusador. Não deve ter medo de vir a público, não deve ter a fraqueza emocional de aceitar as desculpas do agressor para ser agredida novamente, isto num ciclo interrupto à espera de que morra efetivamente. Isto não é mentira nenhuma do que vos estou a dizer aqui. Portanto, eu aqui não referi a perspectiva da vítima, não é porque não concordo, é porque não quis. Mas pronto, agora está referido, concordo plenamente. E as vítimas têm que ter uma sensibilização muito mais absurda e muito mais intensa, porque efetivamente é necessário que se sensibilize e que se prepare a vítima para o cenário de ser vítima. Quando não é ou quando já é. Muito bem. Discordando ainda num tema mais leve, mas não menos importante: qualidade de rabos portugueses. Deixa-me que te diga que achar que o principal motivo da qualidade dos rabos portugueses ter melhorado é a mistura entre os africanos e os portugueses é um ponto de vista de quem vive numa bolha urbana de Lisboa ou bairros nos arredores. Muito bem, eu sou da margem sul. Acertaste. Boa. Em que provavelmente esse poderá ser o principal motivo, mas que obviamente não é na zona interior do país ou norte, onde creio que também há bons rabos. Aliás, toda a gente sabe que o sítio onde há gajas mesmo boas é em Hermesinde. Eu gostaria de ir lá, mas agora não posso porque namoro. E duvido que seja porque há lá muita população com origem africana. Não está em causa isso. Até porque o Vando e eu fizemos uma longa exposição sobre boas modas que são adotadas cá em Portugal, estando Portugal 20 anos atrás do resto do mundo, e eu dei o exemplo de que o culto do bumbum no Brasil já acontece desde a década de 90. Não, mas ela tens que ler a segunda frase, que ela depois aborda isso. E aí tenho que concordar com o Wanda. O motivo primordial para esta qualidade de traseiras é o facto de hoje se praticar muito mais exercício físico que há 10 ou 20 anos, e sobretudo no caso de mulheres o rabo é uma das primeiras zonas do corpo a melhorar com a prática de algum exercício físico. Amiga, não tem que escolher partes. Pode estar certa com o meu lado e pode estar certa com o lado do Vando. Porque repare, você está a concordar com o Vando aqui a dizer que o motivo primordial é o exercício. No entanto, vocês também está a concordar comigo a dizer que o fator que eu apresentei é alusivo a bolhas urbanas onde existe maior presença africana. Portanto, você até concorda com os dois. Não tem de escolher lados. Sim, dependendo da zona geográfica e do contexto. Obviamente dependendo da zona ser geográfica. Um ou outro ou os dois. E eu até te digo mais, eu até defendi que existe uma estrutura e uma boa propensão da própria mulher geneticamente portuguesa em ter um bom rabo. Falei da queijeira. Eu falei da queijeira. Sim. Pois falaste da queijeira, mano. Quer dizer, para mandar abaixo está bom. E agora aqui, que eu até enalteci pontos positivos das coisas, está de gesso. Eu falei da queijeira, falei da boa anca, da parideira, da boa mãe. Que eu não conheço nenhuma queijeira com 30 quilos. Nunca as vi. No Bom Dia Portugal. Eu disse isto. Tá, pronto, é um bocado isto. Mas agora sim, vamos lá ver. Aqui que há um parágrafo de descompressão aqui. Agora tenho que também dar o braço a dizer, carambas. Posto isto, e apesar deste telegrama imenso, não foi nada imenso. Podia ser aqui um livro que nós tínhamos mais pano para mangas para falar. Gosto do vosso podcast. Ela gosta de nós apesar de tudo, Vando. Que bom. Tendo em conta aquilo que falaram sobre o cyberbullying neste podcast, acho que o próximo poderia ser interessante discutirem a petição que a Cristina Ferreira leva a levar a discussão na R sobre a legitimidade ou não da mesma. Votos de boas conversas, mostrar menos. Queres falar da Cristina Ferreira, Vando? Não me apetece muito. Também não. Pronto. Tá bom. Não digo que amanhã não falo, mas agora é um tema que não me apetece. E é muito isto. E se eu deixei alguma coisa por abordar, e se o Vando deixou alguma coisa por concordar comigo, apontem nos comentários, por favor. Não disse que sim, não disse muitos sims agora. Não sei. Pois não. Devia ter dito mais. Vamos fazer uma menção honrosa a outro comentador que disse, e muito sucintamente, continuem com o bom trabalho como o molador de facas da zona. #afiar a faca. Muito obrigado por teres intercedido pelo nosso movimento. És um membro honorário e és provavelmente o primeiro discípulo do movimento Afiar a Faca. Portanto, parabéns. Ok, boa. Número 1. É muito isto. Gostei. Gostei de foi bom esta interação com o público, sim. Sim, esta interação unilateral por turnos. Olha, é assim. Sim. Este tema todo, isto tudo de liberdades individuais e tudo mais, nomeadamente do quesito das mulheres para com a sociedade, levou-me a um tema mais macro e mais lato, que acho que era passível de discutirmos.
Então, Liberdade ilimitada é anarquia. ok. Explana. Liberdade pura e simplesmente não existe. Sim. Porque nós somos sempre regidos por um sistema de regras que faz com que nós tenhamos que agir em conformidade com os outros intervenientes na esfera social, e para que não com isso exista atos de liberdade absoluta que ponham em causa atos de liberdade absoluta e liberdade e outras pessoas dessa tal esfera social. Portanto, liberdade ilimitada é anarquia. Vamos parar com esta ideia de que ou há liberdade ou não há liberdade. Sim, é sempre relativa. É sempre Exatamente. relativa. É sempre relativa e Porque nós doseada. estamos sozinhos. É sempre relativa e doseada. Se queres liberdade absoluta, vai para o meio do mato e faz o que absolutamente queres. Posto isto, é importante que discutamos esferas ou mais fenótipos da nossa sociedade em que possamos conquistar mais liberdade do que outros. Por isso é que existem vários temas, por isso é que existe um sistema legal que faz com que exista uma punição coerciva quando certo espaço de liberdade é ultrapassado. E depois, de acordo com a sua escala de excesso de ultrapassagem, há uma demonstração à escala proporcional. Poderá ser justa ou injusta. Isso depois vai de caso a caso. Exato. Sim, e também é sempre passível de discussão e de evolução, não é? Precisamente. O que antes era coisas que permitido não- agora não pode. Exatamente. E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Era muito isso. Uau, o tema é tão vago assim? Não, provavelmente não. É porque estás a falar de uma forma vaga. Se falarmos de um tema concreto, se Pois, calhar já dá exato. mais panos para mangas. Exato. Só que eu não preparei muito isto. Estava só aqui, lembrei-me de falar Sim, disto. era uma parte, era uma parte. Lembrei-me de falar disto. Portanto, se quisermos fazer o atamento de nós em relação ao tema que falámos até agora, meninas, vocês têm liberdade de meter o que bem querem no corpo. Não têm liberdade de estarem nuas, porque isso tem a ver com leis de atentado ao pudor e tudo mais, das quais eu pessoalmente não discordo. Das quais eu pessoalmente discordo porque sou homem e gosto de ver boas xixas, mas que existem trâmites legais que devem ser respeitados. Portanto, vocês têm liberdade total e absoluta para meterem o que bem querem no corpo. Têm esse direito enquanto cidadãs. Agora, com essas ações há consequências. Ou há, neste caso, não quer dizer consequências, porque consequência é punitivo. Sim, parece que Reações. reações, É exato, a palavra. exato, Com ações há reações. Reações boas e más. Menos boas ou mais más. Mais boas ou menos más. É tudo em escala. Como eu fiz com o episódio de que falei mal das loiras e das gordas e dos gatos, vocês têm liberdade de ter 7 gatos em casa. Eu tenho a reação de não querer entrar na vossa casa. Vocês têm liberdade de fazer batota e almoçar no rodízio da Pizza Hut. Eu tenho liberdade de pensar que se calhar vou ser atendido de forma mais lenta porque a comida está toda aí para uma mesa só. Para cada ação há uma reação. Vocês têm o direito de vestirem como querem. Isso vai conferir-me a mim, de forma exposta ou implícita, a opinião de achar que vocês são umas oferecidas, a opinião de achar que sim senhora, bela xixa, belo naco, e a opinião de eu achar, uau, até queria comer-te. Isto tudo dentro do que é limiar de liberdade da minha parte a exprimir-me para convosco também. Estão a ver como é que isto funciona? Sim, e infelizmente há de haver sempre alguém que há de ultrapassar essa esfera de liberdade. Exatamente, Pronto. exatamente. E isso tem que se ter em conta. Exatamente. Que não é o ideal, né? Não deveria acontecer no mundo utópico que todos nós queremos, Claro. mas isso não existe. Claro. E atenção, mundo utópico, isso também, olha, é uma boa cena. Mundo utópico, mundo onde tudo vai de acordo com o nosso cenário ideal de coisas. Que Sim, também, sim, que também é também, relativo. que também está sujeito a consulta sobre todos, não é? Porque o mundo utópico não é constituído por 2 pessoas, e neste caso eu posso dizer que se calhar o mundo utópico até já entre mim e ti já vai haver dissabor em certos temas. Exato. Portanto, é muito bom. O mundo utópico se calhar é um planeta para cada pessoa. Mais assim. Mas no mundo utópico deixa de o ser porque tem que haver cedências. Sim, exatamente. E para mim, eu acho que o mundo utópico é bonito de se pensar, porque temos de ter todos sonhos, temos de ter sonhos a tentar a comandar a vida, não é? Uns mais possíveis que outros. Já Jean-Paul Sartre diria
tem que haver um alvo, tem que haver um alvo ideal e tentar aproximar o máximo possível desse alvo. E, exatamente. Já Jean-Paul Sartre diria, dos grandes pensadores do existencialismo, é bom que todas as pessoas tenham um sonho, mas que não o tornem atingível. Porque uma vez que uma pessoa sinta que atingiu o sonho que se propôs como objetivo de vida, o melhor que pode fazer a seguir isso é matar-se. Sim, que já não tem mais nada para... Já não tem mais nada para atingir. A menos que tenha a Exato. capacidade emocional de criar outro sonho e a partir daí adiante, em forma de degrau. Portanto, isto é um pensamento muito vago de Jean-Paul Sartre, mas fica aqui para pensamento. Em relação a... Eu ia dizer qualquer coisa, mundo utópico... eu não gosto da ideia necessariamente de mundo utópico ou de nos aproximarmos cada vez mais de uma utopia pelo simples facto. Porque eu acredito muito na dualidade de critérios. Na dualidade de critérios não, na dualidade ai, caraças, falta uma palavra. De conceitos, de noções. Na dualidade de noções. Por exemplo, como há o mal ao bem, como há o positivo ao negativo, como há a ambição à inveja e assim sucessivamente, não é? Eu acredito muito que tem que haver de certa forma, e numa forma controlada e obviamente, como é que eu ia dizer isto? Protegida e sempre na tentativa crescente de tentar se proteger, tem que haver efetivamente uma mostra de mal para que nós possamos daí extrair que não devemos fazer isso e fazer perfeitamente o contrário para proliferar o bem. Ok. Ou seja, se não há mal no mundo, se há uma altura em que não há mal no mundo e toda a geração, toda aquela. Imagina isto. Pronto, num cenário paralelo. É abolido o crime no mundo. E todas as pessoas que tinham conhecimento do que é um crime morrem, entretanto. E entretanto, nascem pessoas que não sabem o que é um crime. Portanto não cometem, porque já são constantemente endoctrinadas. Sim, cresceram sem essa noção e sem ver. Cresceram sem essa noção. Exato. Depois em termos de moralidade e ética, o que é que vai ser passado a essas pessoas? Como é que se vai explicar a essas pessoas? Está bem, registros históricos, ok. Então vá, aconteceu uma inquisição. Não há registros históricos. Não há discos rígidos, não há livros, não há jornais, não há nada. Só há um mundo em que não há mal e há um reset completo do ser humano. O ser humano, eu acho que está intrinsecamente ligado a um fuso moral que faz com que ele intrinsecamente saiba o que é certo ou errado de uma forma moral e antropológica e animalesca, para que efetivamente vá pelo lado do bem e não vá pelo lado do mal, porque ele, sabendo o que é o mal, não vai para o lado do mal para não se prejudicar. Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, ok, conclui só para ver se eu percebi. Portanto, numa geração em que não há registros do que é mal, não há registros do mal no mundo e não há mal no mundo, essa geração está confinada ao deterioramento natural porque ou então melhor dizendo, nunca vai haver mal, nunca vai haver fim do mal no mundo, porque tem que haver sempre mal para uma referência para fazer o bem. Ou seja, ok, isto é extremamente hipotético. Sim, claro. Sim. Não é? Sim. Mas o que eu quero dizer é que tem que haver sempre mal para referência. Tem que haver sempre mal para se perceber que não se pode fazer aquilo. Infelizmente, tem de haver assassinos para perceber que é errado matar. Sim, ok. Sim, eu estava a pensar que o exercício seria bem mais prático do que isso e depois iria contrapor de que na realidade a nossa natureza não queria permitir tal cenário, mas é mais hipotético do que isso. Sim, também. Eu também entrei um bocado por aí, mas depois quis recuar um bocado no pensamento. Ok. Sim, concordo com o Marcelo. Eu ia discordar, mas depois ele não me deu hipótese, man. Não deu. Concordo com o Marcelo. Mas bem, isto é um pensamento obviamente com falhas, não é? E obviamente dá aso a reflexão. Não, obviamente que não é preciso haver violadores para se perceber que a violação é má. No entanto, não é preciso violadores agora, porque talvez tenha sido preciso violadores numa história antiga ou história recente que tenha demonstrado essas ações para que as vítimas pudessem transmitir o seu testemunho de como aquilo foi mau, para que efetivamente deixasse de acontecer. Sim, antes vamos colocar o cenário de uma altura em que nunca ninguém tivesse violado ninguém, não é? Sim. Em que alguém teve que ter a ideia, olha, se eu fizesse isto. Até porque, repara, Vando, violação
Vamos falar nesse sentido. Violação num sentido mais lato é... Lato. Não no sentido contextual de agora, que a gente conhece e sabe e tudo mais. No sentido mais lato é... Parceiro tem vontade de fazer coisas com parceira. Parceira diz não me apetece. Parceiro impõe-se e faz. Yeah. Isto nos primórdios do tempo é violação. É violação. Sim, sim. Agora, se nos entretantos a parceira passou a gostar daquilo, ou se obrigou a gostar do ato, isso já vai num foro de abuso muito mais acima que a própria violação, o ato de violação em si, não é? Porque também lá está. Nós todos vimos Game of Thrones. E ela foi canzanada à bruta até gostar. Não é? Isto é tudo fictício, obviamente. Game of Thrones é fictício. Sim, mas ela foi canzanada à bruta até gostar. Sim, é. Isto aconteceu. Só que isso vai de um aspecto do abuso e vai a um aspecto da psique do abusado, que já é acima e já é para além da compreensão básica do que é violação. Ela foi violada até gostar. Não estou a dizer com isto que antigamente não havia violação ou não havia noção de violação porque elas eram violadas até gostar. Não. Eu acho que por toda a existência, caramba, nós vemos isso nos animais. O leão que domina o que é um conjunto de leões, Wanda? Não sei. O leão que domina o conjunto de leões. Isso, conjunto de leões. O leão dominador do conjunto de leões que quer acasalar com certa leoa, a leoa dá negas e o leão não faz. Yeah. Certo? Sim, sim. Pronto. Quem tem a última palavra é a leoa sempre. Pois. Porquê? Porque a leoa até se pode defender. Exato. Yeah. E até se defende. Ela não quer. E nós, numa sociedade moderna, e nós que não somos doentes por sexo e que não somos doentes para violar alguém, nomeadamente, vou falar de mim e de ti. Se nós queremos algo com uma parceira ou com a nossa parceira e essa parceira não está afim, nós não nos impomos. Porque, primeiro, é errado e, segundo, não sabe bem. Sim, É que é mesmo isto. Não é? Porquê que eu vou coagir? Coagir de forma... pela insistência. Quando estou no ato e percebo que a mulher com quem eu estou não está a tirar proveito daquilo e eu, por sua vez, não tiro proveito daquilo. Sim, porque Estás a perceber o que eu quero dizer? para nós o ato há de ser é uma dança um ato bipartida. de partilha, sim. Exatamente, É um ato de partilha. exatamente. Se bem que também há homens que eu conheço muito bem que é estou-me a cagar. Sim, pois, o problema é esse. O problema se calhar vem de outras perspectivas. Precisamente. O ato já não é um ato de partilha e Já é um ato de satisfação pessoal só. Exatamente, que eu quero pôr e estou-me nas tintas se ela se vem ou não e etc e tal. É isso. Certo? Pronto. Yeah. Mas também não estamos a falar de violação aí. Porque também há casais assim, caramba. Há aqueles casais dos 40 e 50 anos casados que o homenzinho quer pôr, está mais contente e põe, só que a mulher não está nem aí, porque amanhã acorda cedo tem que fazer não sei o quê. Mas ela deixa que ele ponha. Mas não necessariamente ela gosta, mas ele também não se importa com isso. São 40 anos com a mesma mulher. Pronto, há escalas para isto e obviamente nem tudo é violação, mas também o que eu quero dizer é que violação é um conceito muito mais simples do que aquele que se calhar tenta-se pintar agora até para tentar explicar certas coisas. Até porque os movimentos de proteccionismo atuais eu acho que complicam tentando simplificar sobre o que é o violar, e não estou a falar no violar sexual, estou a falar no violar de liberdades individuais. Sim. Pronto. Mas falando nisto, falando nos primórdios da história outra vez e tudo mais, todos aqueles reis que tinham as concubinas e tudo mais, as concubinas não estavam, obviamente as concubinas não eram mulheres que estavam sempre dispostas e sempre preparadas a levar do rei. Poderia haver, como o mais certo era que fossem mulheres do reino selecionadas a dedo, por serem bonitas e ou boas, que o rei queria pôr quando quisesse e como quisesse, sempre que ele quisesse. E isso também constitui violação. E o facto de elas passivamente permitirem não faz com que não seja menos errado. Sim, exato. Porque já estava intrínseco, a coação já era intrínseca na função ou na escolha. Precisamente. No poder absoluto que o rei tinha. Ou seja, não tinham escolha. Não e tinham o facto de não terem escolha já é a violação. E exatamente, o facto de... Perfeito. Repete lá, por favor. O facto de não terem escolha já é a violação. Muito bem. E é aí que eu separo agressão sexual de violação. Ok, Eu não sei se violação é uma agressão sexual. Eu hei de ler sobre isto. Se calhar convém. Mas vá, falando... como é que eu ia dizer isto? Violação é um abuso sexual. Mas nem todos os abusos sexuais são violação. Isto sabemos.
Pronto. Sim, ok, é isso. Pronto, exatamente. Em todos, é isso mesmo que eu queria dizer. A violação é um abuso sexual. Eu arrisco-me a dizer que a violação provavelmente é o maior abuso sexual dentro de todos os abusos sexuais possíveis. Não que os abusos anteriores à escala de gravidade de violação também não sejam violações, porque estão a violar a liberdade individual, são violações. Sim. Mas legalmente o que a gente conhece como violação implica penetração não consentida, não é? Uhum. E uma série de outras coisas, né? Digo eu. Uma penetração coagida, acho que implica penetração coagida, uma coisa assim. Tudo antes disso, em termos legais, constitui agressão sexual. Mas que na verdade, em termos éticos e morais, é uma violação, portanto está-se a violar liberdades individuais. Há uma diferença a estabelecer-se aqui. Mas pronto, posto isto, quando a coação ainda assim pressupõe uma escolha, e eu tenho que ter muito cuidado a dizer isto agora, quando a coação de certo ato sexual ainda pressupõe escolha, obviamente que a pessoa que comete essa coação é um agressor sexual, é um violador de liberdades individuais, mas não é um violador propriamente dito de acordo com a lei. Concordas? Sim, ok, já sei. Acho que percebi o que tu quiseste dizer. Sim. Exemplo, Harvey Weinstein. Sim, exato. Uhum. Ele traficou influências, coagiu pela sua influência a ter atos sexuais com certas mulheres, para que certas mulheres, entretanto, tivessem carreira. Sim. No entanto, elas tiveram a escolha de dizer que sim. Tiveram a escolha não. de dizer que sim. Por maior que a coação fosse. E por mais difícil que a escolha seja. Exatamente, por mais difícil que a escolha seja, tiveram a opção de dizer que não. Por mais difícil que isso fosse. Puderam dizer que não. Sim. Não vou fazer isto por ti e não vou ser atriz e não vou ter fama e não vou ganhar milhões. Exato. Tenho a minha integridade comigo, não tenho a fama que advém com o vender a minha alma. Sim. E se calhar é bom ressalvar que isto não é nenhuma defesa do Harvey Weinstein. Não é nenhuma defesa. Culpabilização não é nenhuma defesa nem vítimas. É nenhuma sim, culpabilização sim. das vítimas. É uma relativização da situação. É uma relativização da situação, exatamente. Até porque... Não, mas eu vou mais a fundo. Eu estou-me a cagar. Sim, na realidade nós estamos a cagar, mas é sempre bom esclarecer. Quando uma pessoa se coloca num cenário... Se coloca não, vou dizer isto de outra forma até. Quando uma mulher é colocada num cenário, já nem estou a dizer que se coloca, porque não procurou aquilo, né? Vamos pôr assim, já estou a ser amigo. Quando uma mulher é colocada num cenário em que é dada uma escolha e a escolha não é impossível, no sentido, ou chupas uma pílula ou dou-te um tiro na cabeça, isto é uma escolha impossível, não é? Sim, exato. Sim. Quando a escolha não é impossível, do género, ou chupas uma pílula e dou-te uma carreira, ou não me chupas a pílula e não vais trabalhar neste ramo nunca, não é vítima. Já disse. Foda-se. Ok, se calhar estás... É a minha perspectiva enviesada. Ok. Quando a escolha não é vítima, impossível... mas não é vítima ponto final, ou existe aí algum... Porque se calhar não concordo contigo. Não é vítima no sentido que... Atenção, Van. Não é vítima no sentido em que essa pessoa escolheu aquilo. Apesar de ter sido coagida para tal. Ou seja, o que eu quero dizer aqui... O facto de eu não considerar essa mulher vítima não faz com que o opressor não o seja. Porque aí já estou a querer dizer que uma mulher como não é vítima não há crime. Não, errado. Uma mulher não é vítima. Essa mulher nesse contexto não é vítima, mas o opressor que está a fazer esse tipo de merdas tem que ser travado, obviamente. Perdão, obviamente. Tem que ser travado. Só que Ok, mas nesse aspecto a existência de um opressor não implica automaticamente a existência do lado oposto? Ou neste caso vítima? Não. Ou seja, o opressor tem que oprimir alguém. E o oprimido é o quê? Tu estás-me a dizer que o opressor só é considerado se exerce a sua opressão, é isso? Sim. Não. Eu acho que um opressor que tenha a capacidade de fazer valer a sua opressão já é opressor. Do género, tu na escola sabias quem era o bully e ele não deixava de ser bully só porque naquele dia não te batia. Ok, não, mas neste caso estamos a falar da opressão exercida. Ou seja, neste caso a opressão sendo a escolha dada. Ok, sim. Não é? Sim. Ele neste caso já está a exercer essa opressão. Ele está a exercer a opressão, certo? Estando a exercer... ela é vítima... espera aí, sim, já percebi o que quiseste dizer. Ela é vítima de uma atitude opressiva, sim. Ela é vítima de uma atitude opressiva, sim.
Pronto, ok. É vítima. Ela é sim, vítima de uma atitude. Como é que eu ia dizer pronto. isto? Uma mulher que receba um piropo, e o rejeite, não deixa de ser vítima desse piropo. Uhum. Pronto, passa o exemplo mais simples. Apesar de que piropos e vítimas, para mim, isso é muito. Pronto, para mim, um piropo não. Enfim. Estás a perceber o que eu quero dizer, não é? Sim, estou a perceber, sim, mas ao mesmo tempo, se calhar estamos a falar de terias que colocar em níveis diferentes ou nivelar o que é vítima. Ou seja, Sim, tudo é vítima, há um mas são nivelamento a diferente de níveis vítima. diferentes. Sim, há um nivelamento mas a níveis diferente de diferentes. vítima. Sim, aceito perfeitamente. Ok. E o que eu quero dizer é que. Ok, é isso. Ok, já percebi o que quiseste dizer e muito obrigado. Isto foi muito importante. Eu vou separar as águas agora imediatamente. Uma vítima de violação. Quando eu estou a falar de violação, não é cá com asteriscos. É violação como nós a conhecemos e como agora está estabelecida na conversa. De violação propriamente dita, que envolve penetração não consentida, como agressão sexual em última instância, não é? Uma vítima de violação não é a mesma vítima que uma vítima a quem se deu uma escolha e essa pessoa escolheu ser agredida sexualmente pelo homem, por opressão. Ok, está bem. Não foi muito claro, para não? Não, Ok, repete lá outra vez. vou refrasear. Sim, Certa mulher que aceitou chupar a pila do Harvey Weinstein para ter carreira e fama não é tão vítima como uma vítima de violação. Porque Ok. a vítima de violação não escolheu ser violada. Sim, há um nível de gravidade muito diferente. Muito diferente, abismalmente diferente. Abismalmente diferente. É a vítima, sim, senhor. Atenção, eu fui assaltado na rua, Sim. eu não escolhi ser assaltado, fui assaltado, sou vítima, certo? Mulher foi proposta certa combinação para ter sucesso. Uma combinação com uma ação que a humilha e a denigre. É vítima, mas não é vítima de violação. Está bem? Não é vítima de violação. Sim, são níveis diferentes, são crimes sexuais, mas são de níveis diferentes. Sim. E eu digo que, e agora eu quero dizer mais que mulher que aceita certa combinação para ter os benefícios dessa combinação vende a sua alma, vende a sua integridade. É isso que eu estou a dizer. Sim, pronto, agora no nível moral, sim. No nível moral, vende a sua alma e vende a sua integridade. E é nessa instância que eu estou a dizer que deixa de ser vítima. Porque mesmo que ela não queira fazer aquilo, ela consente porque ela quer os benefícios daquilo que ela não quer fazer. Portanto, é consciente. Não é uma escolha impossível. Sim. Não é uma escolha impossível. Como exemplos de escolhas impossíveis que eu dei agora, a mais simples que é ou expões uma pila ou dou-te um tiro na cabeça, ou espanco-te, ou bate-te, ou tirei-te, ou filmei-te na casa de banho a fazer xixi, e se não fizeres coisas a mim, eu meto isto na internet. Ok. Se bem que isto é um nível diferente, porque é uma escolha muito difícil, mas essa pessoa não tem necessariamente, não está necessariamente desamparada, não é? Ok. Se calhar agora coloco outros. Por favor, desafia isto, por favor. Não. Epá, se calhar estão, na minha perspectiva, está a faltar outro pano de fundo aí por trás, que é a tal coação do opressor que faz essa escolha possível. Uhum. Essa escolha não acaba só aí, supostamente, pegando no caso do Harvey do Weinstein. Sim. Ou seja, a pessoa, a suposta atriz, poderia dizer que não. Certo. Mas esse não, à partida, implicaria que qualquer outra porta futura também se poderia fechar. Sim. Não era só um não agora, era um não para sempre. Sim, é Black Bolt. Sim, eu pus isso em causa. Ou chupas uma pila e tens carreira e sucesso e fama, ou não me chupas a pila e não vais, por aqui não vais. Sim, por aqui ou por lado nenhum. Sim, por aqui digo, por esta indústria, por este meio, por este trabalho. Seja de que porta for. Sim. Mas eu acho que isso acaba por ser um nível de opressão e um nível de escolha. Ok, não é impossível, porque não implica deixares de existir, não é? Não é impossível, mas é extremamente difícil. Mas ao mesmo tempo é estar a dizer que mesmo que tentes muito, nunca vais conseguir. E não é por causa não é por sorte ou azar, é porque eu te vou impedir. Vando, e o que é que se faz aí nessas situações? O que é que tu farias?
Imagina isto. Sim, é um choradinho às autoridades, mano, e ver o que é que bate, mas, Mano, mas estamos a falar de um nível de poder em que tu és uma pessoa contra uma indústria. Eu sei, À Vando. partida não vais ter sucesso e vais gastar as tuas míseras poupanças com que e que tu precisas delas para viver, para tentar deitar abaixo uma indústria de milhões. Nunca vai acontecer, não é? Vais-te endividar por uma causa que nunca vais ganhar à partida. Estás a ser amiguinho agora, porque tu estás a falar em instâncias legais. Sabes perfeitamente, Sim, sabes, sei lá, sabes perfeitamente que nos tempos de agora, ainda por cima, quando o escândalo rebentou, estamos a falar de um tempo em que não precisas de recorrer a tribunais para formular uma acusação. Sim, mas a maior parte dos casos foram... E, entretanto foram a tribunal, porque alguém se mexeu, sim. Sim, alguém se mexeu agora e porque temos estas ferramentas em que dá para... Mas ele antes disso foi cancelado, certo? Sim, mas estou a falar, depois os casos que vieram à tona, e muitos dos casos eram coisas antigas. Sim, Ou claro. seja, que ele já vinha a fazer isto há algum tempo. Tu estás a dar... Sim, mas agora é assim, eu estou a falar isto numa perspectiva do cenário atual. Tu estás a falar numa perspectiva de cenário antigo em que elas não tinham como se mexer. Exato. Mas repara nisto. A verdade vem sempre ao de cima desde que tu lutes por ti, meu. Pode demorar uma vida, pode até nem ser na tua vida, mas vem ao de cima. Olha o Bill Cosby. Sim, claro. Mas pá, nem toda a gente pode ter essa espinha. Agora vou fazer disto a minha vida. Eu estou a perceber o que estás a dizer. Causa, eu estou a perceber o que estás a dizer. Tinha um sonho e agora não vou ter esse sonho, vou lutar por te fazer valer a minha voz. Sim. Então, mas Vando, agora então, qual é a escolha mais impossível? Vou dar 2 escolhas agora. Vou dar 2 escolhas, não. Vou dar 2 escolhas com 2 opções cada. Enquanto mulher, ou tu chupas uma pila e tens uma carreira, ou não chupas a pila e não trabalhas nisto nunca mais na vida. Ou então tens a opção de negar a escolha número 1 e das duas uma. Lutas por fazer valer a tua voz, ou então ignoras este ramo da escolha e vais para a primeira e escolhes a primeira porque é um vilão tão assoberbável, não é? Ou seja, ele é tão forte e tem tanto poder que mais vale eu resignar-me a chupar-lhe a pila e mais vale eu vender a minha alma porque eu nunca vou obter justiça disto. Então, mal por mal. Sim, mas ou seja, mesmo o chegares a essa conclusão, a essa resignação, não invalida o facto de que foste exposto a essa escolha. Sim, foste obrigado a ter que fazer a escolha. Foste exposto a essa escolha e foste obrigado a essa escolha, mas não sendo uma escolha impossível, o teu critério enquanto vítima dilui bastante quando o aceitas. Sim, continuo, concordo na parte de... É isso que eu estou a dizer, é só isso que eu estou a dizer. Relativização, peço a palavra. É só isso que eu estou a dizer, meu. Sim, do que é ser vítima, tendo em conta o contexto. É só isso que eu estou a dizer. Sim, ok. É-te posta uma escolha... É-te posta uma escolha extremamente difícil. Injusta. Não vamos pôr assim. É-te posta uma escolha injusta, da qual tu não tens... Não tens, porque agora estou a discutir que tens, né? É-te posta uma escolha injusta nas mãos. Se tu vendes a alma perante essa escolha... Tu és vítima quando te é posta uma escolha injusta. És vítima. Ok, agora, sim. Se tu tomas o caminho mau dessa escolha, que é um caminho objetivamente mau, vendes a alma. Sim, ok. Pronto, é isto. Sim. Olha, vítima que vendeu a alma. Simples, pronto. Olha aqui. Vivemos num bairro social. Na nossa adolescência foi-nos proposto que vendêssemos droga. Ou então seríamos mendigos. Nós somos vítimas por termos sido posto essa escolha. Mas se nós escolhemos vender droga, vendemos a alma. Sim. Era isto. Era só isto que eu estava a estabelecer. Um bom ponto. Era isto que eu estava a estabelecer. Ok, acho que chegámos a um bom consenso aqui. Okay, pronto, ok. Eu espero bem que me tenha explicado. Por favor, opinem, não é? Sim. Porque eu pode ter escapado aqui qualquer coisa. Eu também não concordei em absoluto com o Marcelo. Reparem bem. E houve aqui um esforço em tentar chegar a um consenso mais robusto. Sim, porque eu também admito que da minha parte, sendo que nós estamos a falar entre amigos, né? Que seja mais simples de certa forma, como tu de certa forma sabes como eu penso, entendas o que eu quero dizer não estando eu a dizê-lo, portanto, e as pessoas não têm culpa disso. Portanto, é importante que eu exerça também, é importante que eu faça o exercício também de explicar um bocadinho mais daquilo que quero dizer. Quando que efetivamente quero falar sobre isso, atenção, não venham aqui, não me apanham na curva. Quando eu quero falar sobre isso, quero, por favor, explicar-me e deixar-me o melhor explicado possível.
E se me escapou mais alguma coisa? Obviamente, que é natural, porque isto não está preparado, apesar de vocês pensem que eu tenho um script, não tenho um script, só tenho aqui bullet points. Yeah. Eu nem sequer tenho nada, portanto. Pá, tu és fantástico. Não é? É. Já eu, como mero humano, com falha. Não, mas acho que se nota, porque tu acabas por tomar as rédeas mais do que eu. Não vamos por aí, Ivan. Não vamos por aí. Não estou a dizer que há mais importância ou menos importância. Estou só a dizer, acho que se nota uma ligeira. Não é preparação, mas um pensamento prévio. Estou a perceber. sobre o assunto. Uma reflexão sobre o assunto. Por Yeah, mais... Exato, yeah. Ok. Pronto, era muito isto, meu. Isto foi um episódio forte. Não houve muitos momentos para rir. Eu quero... Está-se bem, mas aconteceu. Sim, aconteceu, eu não estou Foi mais arrependido, atenção. esporádico, yeah. Aconteceu, eu não estou arrependido. Mas eu quero rir no próximo episódio. Ok. Então, mas os temas que eu tinha aqui depois. Mas queres falar tudo- mais? Estamos numa hora e 15. Não. Acho que estamos bem. Achas que estamos bem? Sim. Então pronto, olha. Vamos agora na secção do obituário. Ok. Eu quero deixar aqui a minha nota de pesar para um enorme senhor do futebol, chamado Vítor Oliveira, Ok. que é o rei das subidas, que deve ser o treinador português com mais campeonatos ganhos. Não estou a dizer Primeira Liga, estou a falar campeonatos. Sim. Uhum. Epá, um homem que se propôs a ser técnico de elevadores no futebol, acho que é de destaque, meu. Acho que sim, mano. Yeah. Portanto, descansa forte, Cota. Fizeste um bom trabalho enquanto estiveste cá e representaste bem o desporto que tanto amaste. Props. É isso, mano. Vai ficar. Está feito então. Pronto, até à próxima então, mano. Então tchau aí, man. Vá, Deus. Yep. Venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra. Venha de cobra, venha de cobra. Venha de cobra.